Voltamos aqui com o nosso segundo bloco, do nosso grupo de estudo, aqui no nossa Umbanda, no Zoom. Dando continuidade no tema, é um tema que é muito extenso, acho que não vai dar para falar de todos os mitos e todas as realidades que podemos falar dentro da nossa religião de Umbanda, mas nós pegamos algumas coisas mais que acontecem com mais frequências e a gente tenta trazer isso, mostrar para vocês aí que estão nos acompanhando o que é um mito, o que é uma realidade, o que podemos tirar disso como aprendizado. O Erci, no primeiro bloco, deixou uma pergunta, eu também deixei um caso, né, que a gente vai começar a discutir nesse segundo bloco aqui. Vou estar liberando aqui para o Erci refazer sua pergunta para a gente continuar no nosso tema aí. Vai lá, pai Erci. Então, minha pergunta foi a seguinte: a pessoa tem muita dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça constante e muito forte. Ela passou em diversos médicos e foi diagnosticado enxaqueca logo semelhante a isso, né? A pessoa vai até o terreiro e a entidade que a recebe fala para ela mais ou menos assim: você é médium e você tem que desenvolver a sua mediunidade, porque os guias estão te cobrando. Assim que você começar a desenvolver a sua mediunidade, as suas dores de cabeça vão passar. E aí, é mito ou é verdade? Eu posso escolher quem pode responder essa pergunta? Fica à vontade. Deixa eu ver quem eu vou escolher. Valquíria, você pode responder essa pergunta? Não. Porque o Francisco ele vai dar uma aula. O Ronaldo então vai dar uma aula. Eduardo? Eduardo, você pode responder essa pergunta para nós? Vou liberar aqui o microfone. Você ouviu a pergunta do pai Erci, o Eduardo? Se dor de cabeça constante como enxaqueca, ela pode ser mediunidade, é isso, né? Tem que desenvolver a mediunidade? Olha, eu acredito que pode. Tá? Existem casos que, inclusive, eu já presenciei em terreiros que eram manifestação de mediunidade. Mas é uma coisa que você não pode simplesmente falar para a pessoa é mediunidade. Tem que recomendar, inclusive, que ela consulte um médico. Porque a causa pode não ser só mediunidade, pode ser uma causa biológica também. Certo, mas ele até comentou sobre que a pessoa já foi no médico, o médico diagnosticou uma enxaqueca. Aí toma medicamento e a enxaqueca não passa. A enxaqueca continua. Continua. Aí vai no terreiro de Umbanda e a entidade diz para ela se você tem mediunidade e deve trabalhar. Isso tem a ver com mediunidade, sim? Seus guias estão te cobrando que você desenvolva a sua mediunidade. Isso. Nesse caso de cobrança dessa forma, eu não acredito muito, não. Eu acho que a pessoa ela vem com uma preparação para ser médium ou com alguma missão. De repente, ela tem uma coroa mais aberta que precisa ser trabalhada, mas não que o guia efetivamente está causando dor na pessoa para ela cumprir a missão dela. Isso eu não acredito. Interessante. Muito interessante. Francisco. Calma aí, pai Ronaldo, segura aí. Oi, é nóis. O pai Ronaldo fica lá só querendo... Fica louco para responder. Quando eu desencarnei, na última encarnação, eu, diante dos amigos espirituais lá, vi tudo que eu fiz, e vi um monte de besteira que eu fiz. Aí eu chego para o amigo espiritual e falo assim, olha, eu quero vir coxo, cego, sem perna, sem braço, sem orelha, sem cabeça, quero vir com 300 doenças, quero vir de um monte de forma. E aí o amigo espiritual fala assim, calma, espera um pouquinho. Vamos fazer um negócio melhor. Você vai renascer médium.
Então, a mediunidade, ela é uma tarefa regeneradora, em que você tem a oportunidade de fazer o bem não para as pessoas e depois para si mesmo. Então, a mediunidade não é um castigo. Às vezes eu posso ter algum problema desse aí, mas por ação da espiritualidade inferior. Porque você imagina, vamos pegar aquele médico cardiologista lá do Sírio-Libanês, o Dr. Khalil. Você imagina o Dr. Khalil lá no PS fazendo curativo no dedão do cara? O cara está com um panariço lá, uma inflamação na unha. Um espírito superior, ele nunca vai se dar esse assunto de ficar perturbando a vida de uma pessoa encarnada. Ele vai ficar do lado, ele pode fazer outra coisa. Agora, ele tem muito mais o que fazer do que ficar do lado de uma pessoa só e perturbando ela. Então, são espíritos zombeteiros, né? Todas essas categorias que vocês falaram, inclusive aqueles que estão nos cobrando através da lei, da nossa falha diante da lei do amor, são nossos obsessores que vêm nos cobrar que nós fizemos coisas erradas atrás, que estão ali provocando essas coisas para nos despertar. Então, nós temos aí, na mediunidade, uma oportunidade de nos regenerarmos diante da lei do amor. Porque eu vou colocar em prática o Evangelho de Jesus. Esse é todo o objetivo da mediunidade. Então, eu sou um espírito encarnado, mas nós aqui nesse planeta, que estamos ainda em prova e expiação, mudando para a regeneração, nós ainda não temos conhecimento ainda da espiritualidade, nós já temos, mas a maioria não, por exemplo, de vida em outros planetas, são coisas tão naturais, nós estamos isolados ainda. E aí esses espíritos que estão lá do outro lado conhecem isso, eles vão lá nos perturbar. E por que Deus deixa que isso aconteça conosco? Para nós aprendermos através da lição prática. Né? Eu estou sendo obsidiado. Olha que coisa feia, o cara no boteco, ou vem um espírito, toma o corpo dele e faz ele falar um monte de besteira. E faz ficar pelado. Tem gente que corre na rua pelado, fala besteira. Imagina se uma pessoa de seu pleno juízo vai fazer uma coisa dessa. E a pessoa ainda deixa, ele sente aquela manifestação e por orgulho, porque a obsessão fala do outro lado, olha, eu sou o Exu 800 catacumbas, eu sou o caboclo 900 flechas, eu sou a pombagira 300 saias, tem saia até no pescoço. Assim. Aí o cara se acha maravilhoso, importante e cai na besteira. Né? O objetivo da mediunidade, médium está no meio, né? Desse trabalho entre os encarnados e os desencarnados, para nós aprendermos o conhecimento, tomarmos o conhecimento superior e um pouco mais prático deles, servirmos de instrumentos para aqueles que estão aqui encarnados. Eu posso citar até assunto da Bíblia aqui, mas aí eu vou estar me alongando, mas tem a situação do rico e do Lázaro, lá na Bíblia, que o rico jogava o que sobrava para o Lázaro. Aí, quando chega um certo tempo, os dois morrem, o Lázaro vai para o céu e o rico vai para o inferno. E aí tem uma pessoa que fica como médium aí nessa história, intermediando isso tudo. E aí, por aí vai. São diversos exemplos que nós temos aí, mas é assim, não somos privilegiados. Quem acha que eu tenho o teu caboclo, meu caboclo, não é meu caboclo nada, ele está ali, aliás, nos ajudando, porque nós somos devedores e estamos saldando as nossas dívidas através dos atos de caridade. Né? Então, não tem privilégio, não somos privilegiados nenhum, muito pelo contrário, somos devedores e nós temos obrigação, sim, de sermos bons instrumentos para esses espíritos. Para eu ser bom instrumento, meu caríssimo pai Ronaldo, não é só
um dia, 2 dias antes, não. Eu tenho que ser o exemplo vivo daquilo que eu represento, no meu dia a dia, em casa, no meu trabalho, com a minha família, com meus colegas. Não é só ficar de resguardo antes do trabalho, não. Eu tenho que vivenciar, eu tenho que ser um exemplo vivo do Evangelho e daqueles que eu represento. Eu tenho uma equipe espiritual trabalhando comigo. Para finalizar, um exemplo muito importante, quando nós estamos fazendo um atendimento no centro espírita, eu estou com um caboclo 7 flechas. Não, está o caboclo 7 flechas e mais uma manada de gente embaixo. Do lado tem Exu, tem pombagira, tem caboclo, tem preto velho. Está todo mundo ali ajudando eu, instrumento, a fazer uma caridade para alguém. Quando eles não precisam de mim. Eles vão trabalhar comigo, apesar da minha presença ou sem ela. Eu sou só um instrumentinho. Isso é bom a gente guardar, que é muito interessante. Bom, Maurício e pai Ronaldo. Quem levantou a mão primeiro? Eu preciso de um direito de resposta. Deixa o pai Ronaldo falar, que eu já tinha levantado a mão assim. Tá, primeira coisa, tá? Em primeiro lugar, queria dar parabéns para o Francisco, tá? Pelo começo da introdução dele. Segunda coisa, tá? Quando a gente cita, Francisco, tá? 24, 48 horas, tá? De preceito, tá? A gente cita preceito religioso. Ética você tem que ter em qualquer lugar, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, numa infinidade de coisas você tem que ter, tá? Agora, preceito religioso já é uma outra situação, tá? 24, 48 horas é para você ter o seu corpo limpo, tá? Para você abdicar de muita coisa, para você pensar em tudo aquilo que você fez na sua semana de errado, tá? E você parar e falar assim, nossa, mas como eu fui ingrato com isso, com aquilo outro, tá? 24, 48 horas é para você tentar, não digo nem limpar, porque seria impossível, tá? Quantos de vocês aí, meus irmãos, não saem na rua, não tropeçam, caem, em vez de agradecer a Deus de não ter se machucado, falam um palavrão, tá? Que atire a primeira pedra aquele que não faz isso. Porque eu faço. Esse é jejum que Jesus falava. Quando eu for jejuar, o jejum é isso aí, não é ficar sem comer, não. O jejum é essa parte aí que você está falando. Então, o que acontece? Todos vocês, quem tem carro aí que nunca tomou uma fechada e não xingou? Vocês são humanos. Nós somos humanos. Ué, quem não brigou com a esposa e não foi pra gira? Então, o que acontece? Nós somos humanos. Nós erramos, sim, e vamos continuar errando, porque se nós fôssemos espíritos perfeitos, não precisávamos estar aqui. Outra coisa, esse negócio de enxaqueca ou qualquer outra dor que a entidade fala assim, se você não trabalhar aqui, se acontece isso comigo, eu falo, meu irmão, cadê o livre-arbítrio? Onde fica isso? Ou você não pode tirar a minha dor de cabeça? Você não pode me ajudar? Eu tenho que pagar trabalhando para minha dor de cabeça ir embora? Então deixa ela aqui. Você fica até mais sensível, se você quer saber. Você está com dor, você acaba até trabalhando melhor. Eu trabalho com pedra no rim, não reclamo. Quantas vezes, pergunta para a Valquíria, para a Regina, quantas vezes eu cheguei quase caindo dentro do terreiro? Que engraçado, né? Você está doente, está mal. Aquele dia é o dia que você mais trabalha. Melhor e é isso que eu falo para os médicos. É o dia que mais você precisa estar lá dentro do terreiro. Não é uma gripezinha ou uma dorzinha de cabeça. Eu não vou porque eu estou com dor de cabeça. Pô, legal. Beleza. Fica aí com a sua dor de cabeça. Vai, toma um Doril. Talvez tua entidade viesse trabalhar aqui, incorporada em você, talvez você sairia daqui bem. Agora, peraí, só meu tio parece o Maurício. Então, eu não sei daqui a pouco se o Francisco e os irmãos concordam comigo. Quando tu tens a mediunidade mais aflorada, obviamente que tu sofre uma influência maior, né? Então, isso vai depender de qual que é o teu grau de entendimento e consciência.
E eu acho que é por isso que muitas vezes acontece isso. O cara está sofrendo de algum mal, de alguma dor, e tem que desenvolver. Óbvio que se ele tem uma mediunidade mais aflorada, mais latente, ele pode estar sofrendo a influência do astral inferior, né? Enfim, mas não é porque ele tem que ir trabalhar, né? Eu também não acredito que a gente tem que viver à base de ameaça, né? É a mesma coisa, aquela metodologia de, se tu sair do centro, tu vai apanhar do orixá, vai tomar a famosa peia lá, né? Que o pessoal fala. Isso aí, para mim, gente, desculpa, é muito retrógrado. É inadmissível que um espírito de luz ele vai interferir no livre-arbítrio aí, como falou o pai Ronaldo, né? Ele pode sim te avisar de alguma circunstância indesejada, sei lá, na tua caminhada, mas ameaçar, gente, pelo amor de Deus, sabe? Nós estamos em 2018, e tem dirigente, pai de santo, sacerdote, que usa essa metodologia Doutrina do medo. para levar medo para os filhos e ameaçar, dizer que tu não pode sair do terreiro porque tu vai ser castigado. Pelo amor de Deus, entidade de luz não perde tempo com ameaça, cara. Ele não vai ameaçar ninguém porque ele é de luz, né? Ele não vai virar as costas para ti também e vai embora porque tu saiu do terreiro, né? Tem todo um vínculo, é uma equipe de trabalho, como o Francisco falou, tu faz parte de uma equipe de trabalho. Eles vão tentar te recuperar, entendeu? Mas não é com ameaça, desculpa. E o pai Ronaldo tá coberto de razão. Aí tem a questão do livre-arbítrio, né? A entidade, o orixá, enfim, ele não vai interferir no teu livre-arbítrio e querer te ameaçar. É inadmissível que ainda tem gente que pensa assim, gente, sabe? Eu não... sinceramente, isso é complicado. Eu não compactuo dessa doutrina do medo aí. Para mim é miseravelmente uma tentativa miserável do dirigente, do sacerdote, tentar segurar filho na casa, ameaçando. Isso aí é o cara que não garante o trabalho que faz, só quer volume de filho dentro de casa e quer aparecer, né? É o popstar da Umbanda, das religiões, quer garantir status, então fica com essa doutrina do medo, né? Meu guia ameaça, isso não existe. Isso quando não é puro animismo, mistificação do médium ou do sacerdote, ameaçando e dizendo, tu tem isso, isso e isso por causa que tu saiu do terreiro, que tu vai te afastar. Absurdo, gente. Isso aí não existe. O que você está falando, Maurício, você já até entrou uma terceira dúvida de muitas pessoas sobre a doutrina do medo, né? A questão da dor de cabeça, eu vou tentar simplificar de uma forma da minha visão. Primeiro que a dor de cabeça ela pode estar sim relacionada à mediunidade, mas não uma obrigação de trabalho. Porque todo o médium que está com a sua energia desequilibrada devido ao seu dia a dia, a sua vida, o médico que eu estou falando é aquele que não tem conhecimento nenhum de umbanda, de espiritismo, mas ele tem a sua mediunidade aflorada. Então, alguns sintomas podem sim aparecer, né? Dores nas costas, dor de cabeça, enjoo constante. Não é o guia que está cobrando. É sim, pode ser sim. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre sintomas da incorporação. Pode ser sim alguns sintomas de mediunidade, mas não é um guia que está cobrando. É um momento em que ele precisa de tratamento espiritual, um tratamento mediúnico, e ali é como uma pessoa que estiver com dor no braço, vai no ortopedista, vai no médico, vai no ortopedista lá, ele passa lá o medicamento, pronto, sarou, não é por isso, não é por causa disso que agora tem que virar também médico, né? Eu simplesmente fiz um tratamento e agora tem que tomar cuidado para não tipo tendinite. Eu sei que a tendinite é derivado ao movimento repetitivo, então agora eu manero. Então eu recebo um aprendizado, uma educação mediúnica. Olha, você agora vai ter que se vigiar, você agora vai ter que ficar afastado disso, dessas más influências, dessa bebida, do vício, de lugares assim assado, porque você tem uma mediunidade que está aflorada e no momento em que você se sentir à vontade, você pode vir e aprender e desenvolver devido ao seu livre-arbítrio, à sua escolha. Né? Isso você afasta qualquer tipo de doutrina do medo, como o Maurício falou.
Agora existe sim a doutrina do medo. Você não vai desenvolver, sua vida vai para trás. Você não vai virar médium, sua vida vai para trás. Se você sair do terreiro, a sua vida vai para trás. Olha, se você não vir aqui no terreiro semanalmente, se você não fizer seus preceitos, a sua vida vai para trás. Eu sou assim, a sua vida só vai para trás no momento em que você estiver com a sua energia voltada para a negatividade, ao egoísmo, à vaidade, ao ódio, à inveja. Você estando no terreiro ou não estando no terreiro, você pode sim sofrer quedas na sua vida, mas não devido à sua falta, à sua ausência dentro do terreiro, mas pela sua atitude moral, a sua atitude ética, a sua falta de entendimento sobre a vida. Hoje você faz uma maldade qualquer, seja lá qual for, eu xinguei meu vizinho. Ah, mas não foi uma maldade. Tá bom. No outro dia você vai lá e faz uma outra. Ah, eu falei mal do cara que trabalha comigo. Ah, mas eu só falei mal, assim, coisa básica. Tá bom. No outro dia você faz uma fofoca. No outro dia você começa a falar mal de tal pessoa. Você está acumulando sentimentos e vibrações negativas que, com o passar do tempo, você vai sofrer quedas. Você vai ter afinidade com espíritos tão negativos, tão afins, que com certeza você vai ter algumas manifestações, alguns sintomas, que isso é uma demonstração, é uma reação. Quando a gente se alimenta de algo que está estragado, nosso corpo não reage com doenças, com dores. Então, a espiritualidade não estando bem, ela vai ter a sua reação também. Então, com referente à dor de cabeça, sim, pode ser um sintoma de mediunidade, mas não significa uma obrigatoriedade o médium estar dentro de uma corrente. Referente àquilo que eu falei também no bloco anterior, baseado naquela médium que não tem conhecimento e que busca o terreiro, nem lembro mais o que eu tinha falado, nossa, deu apagão. Sim. É a idade. É a idade. Que tem essas pessoas que buscam os terreiros, eles são leigos. E eu acredito que todo terreiro de Umbanda ele tem que estar com as suas portas abertas para dar esse entendimento para as pessoas que buscam esse pronto-socorro. Né? Nós sabemos que muitas vezes as pessoas vão ao mito, né? Um mito muito grande. Eu vou no terreiro para conseguir emprego. Eu vou no terreiro para pedir para a entidade me trazer meu amor de volta. Eu preciso de um terreiro para ajudar, porque eu estou pedir ajuda porque eu estou sem pagar aluguel. E muitos outros pedidos voltados aos nossos desejos materiais, interesses pessoais. Agora, quem aqui já viu uma pessoa, um médium, né, qualquer pessoa normal, vai lá no terreiro e fala assim, olha, eu vim aqui porque eu estou sofrendo de espiritualidade e preciso aprender para desenvolver essa habilidade para poder me manter equilibrado e saber lidar com ela. Mas eu não quero trabalhar na Umbanda, só quero receber um tratamento. Quem já viu falar algum médium, alguma pessoa que chega no terreiro nesse sentido? Não. É raro. Primeiramente, a pessoa vai buscar seus interesses pessoais. É onde o terreiro tem que agir, mostrando para ela que o terreiro não é agência de emprego, não é agência de relacionamento amoroso, não é agência de empréstimo pessoal para a pessoa conseguir empréstimo para poder pagar seu aluguel. Não, nada disso. O terreiro tem como obrigação mostrar para a pessoa que ela tem que buscar forças para buscar soluções, para buscar se levantar. Né? Quantas vezes a gente vê pessoas aí desempregadas, vai no terreiro de Umbanda, pede emprego e a pessoa ela acredita que aquele trabalho vai trazer um emprego para ela, mas se ela não for atrás, nada vai acontecer. Né? As pessoas elas têm que entender que é vibração, equilíbrio, sintonia. Não é nem culpa do terreiro porque a vida foi para trás, e também quando a vida vai para frente, também não é culpa do terreiro. É simplesmente pelo fato do merecimento. O terreiro não leva a vida de ninguém para trás e também não leva a vida de ninguém para frente. Quantas e quantas pessoas que vão e frequentam terreiros de Umbanda como médiums e estão lá dando consultas, trabalhando, cumprindo com todos os seus deveres dentro da casa espiritual e têm dificuldade na vida. Quantas dessas pessoas sofrem com preconceito, contra a intolerância, pessoas que estão devendo até o pescoço, e aí fala assim, para que eu vou no terreiro? Para que eu trabalho? Para que eu incorporo o preto velho? Para que eu incorporo o caboclo se minha vida não vai para frente?
É aí que está. Um outro mito. As pessoas vão para trabalhar dentro do terreiro, acreditando que fazendo esse trabalho vão ter a sua vida melhorada financeiramente, amorosamente, profissionalmente, esperam esse retorno. É um outro mito, que na minha opinião, ela só vai conseguir conquistar isso se ela estiver com afinidade, se ela tiver com merecimento. Então quer dizer que todo crente e todo católico, a vida tem que ir para trás. Se o terreiro de Umbanda tem que levar minha vida para frente, todos aqueles que são fiéis de outras religiões, a vida deles tem que ir para trás. Todos vão conseguir alcançar seus objetivos mediante os seus merecimentos, estando na Umbanda, estando em outras religiões, desde que ela faça mediante a que a espiritualidade espera dela. Mas é assim também, né? Quantas e quantas vezes as pessoas vão, faz caridade, ajuda o próximo, aí vai, dá o ombro para o outro chorar, dá um prato de comida, aí no dia seguinte a pessoa está lá endividada, está lá recebendo bronca do marido, bronca da esposa, os filhos também aprontando, e a pessoa está lá insistindo, trabalhando, é aquela coisa, né? Que a gente precisa aprender. Não deixar que a mão esquerda veja o que a mão direita faça, não é isso, Francisco? A gente precisa fazer de coração e não esperar nada em troca. A nossa, como é que eu vou dizer assim? Nossa recompensa diante dos nossos trabalhos espirituais, juntamente com as entidades e com o comprometimento que a gente tem dentro do terreiro, não está nesse mundo. E se vem alguma coisa neste mundo terreno, é porque nós fizemos por merecer, através do trabalho, através da boa ação, através da dedicação, através do esforço. Se não fosse por isso, as pessoas que não são religiosas e conseguem coisas na vida, por que então? A gente não pode conciliar a entidade de Exu, a entidade de Pombogira, com as coisas que eu quero na vida material. Não é só. E uma outra coisa também muito importante, depois vocês querem que vocês comentem, vou deixar para o último bloco algo muito interessante, que isso vai mexer um pouquinho com a cabeça das pessoas. Entidades de Exu e Pombogira são entidades tão próximas à Terra, são entidades tão próximas da questão material. Isso significa, então, que são entidades também, que são entidades que costumam utilizar o marafo, a bebida, o uísque, conhaque, o charuto, a cigarrilha, e fumam, e bebem. São espíritos ainda ligados à matéria? São espíritos, né, que muitas vezes as pessoas, eu vejo falar, Exu e Pombogira são entidades que não atingiram um grau de evolução, por isso que trabalham com as bebidas, por isso que trabalham dessa forma que a gente vê, que são considerados os demônios, os capetas, né? E a gente sabe que não é. A gente já falou isso no vídeo passado. Mas o leigo, por exemplo, que vê isso do lado de fora, acredita nisso. Esses espíritos só estão lá porque ao desencarnarem, né, eu vejo pessoas estudiosas, ainda mais de outras religiões, não vou citar quais são, e eles dizem, olha, isso aí são espíritos que, quando morreram, não conseguiram se desligar da matéria, estão aí, utilizando desses elementos para suprir as suas necessidades quando tinham em terra. Por isso que são chamados aí de Exu, de Pombogira, e tudo que aí as pessoas ainda assimilam uma coisa a outra. Se eu quero, então, emprego, se eu quero dinheiro, se eu quero mulher, se eu quero marido, se eu quero vingança, se eu quero alguma coisa que seja voltado aqui no plano terreno, para quem que eu vou pedir? Vou pedir para o caboclo? Não, vou pedir para o preto velho? Não, vou pedir para essas entidades que estão ligadas à matéria. Isso é verdade ou é mito? Né? Mais uma coisa muito que vai se falar e vai ficar para o nosso próximo bloco. Mas vocês querem fazer um comentário antes que encerre? Falta 3 minutos. Oxe, ninguém quer falar? Isso aí. 3 minutinhos. Basicamente, a gente já falou bastante e tudo. Eu acho que não dá para a gente achar mesmo, e concordo plenamente contigo, que a religião não endireita ninguém. Ou tu tem senso do que tu precisa para melhorar como pessoa, né, caráter, enfim, moral, senão a religião não endireita ninguém. Tem gente que vive dentro da religião e não tem ética e moral nenhuma, né?
É exatamente o que eu quis dizer. A Umbanda, a religião de Umbanda não precisa evoluir. A Umbanda não precisa aprender, não precisa se renovar. A própria religião de Umbanda já é evoluída. Tanto é evoluída que veio do plano espiritual para nós. Nós é que precisamos aprender a lidar com situações que a gente acaba fechando tudo isso dentro de uma caixinha, né? Que a gente sempre fala. O ser humano tem uma mania de padronizar. Logo, logo vão falar que a religião de Umbanda tem que ser codificada, tem que ter um papa lá, um papa Umbanda, papa anda, né? Papa anda para que possa ditar como tem que ser feita a religião. Não, a Umbanda é livre. Nós é que precisamos aprender a lidar com as situações, os vícios, os maus pensamentos, nosso direito de livre-arbítrio. Nós precisamos aprender a lidar com o direito do livre-arbítrio. Nós fazemos muito escolhas erradas. Julgamos as nossas escolhas, nossos erros na hora de escolher, na religião. Nós jogamos as situações em que vivemos com dificuldade no caboclo, no preto velho, no Exu. Nós jogamos tudo isso, não nós, no modo geral, tá? Estou dizendo numa visão daquele que é tanto leigo quanto tem médicos que fazem isso também, né? Como eu já vi isso acontecer. Olha, eu não aguento mais ir no terreiro. Toda vez que eu vou para o terreiro, alguma coisa de ruim me acontece, eu mudei de terreiro, aí a minha vida também vai para trás. Será que você que não está com afinidade ao sagrado, será que você não está respeitando o sagrado como deveria estar respeitando? Ou será que você vai para o terreiro somente com um intuito de receber algo em troca? Então é isso que a gente precisa avaliar. Vamos para o nosso terceiro bloco? E aí a gente vamos falando mais um pouquinho e depois a gente já encerra, tá bom? Vocês aí que estão acompanhando, não deixem de se inscrever no nosso canal Nossa Umbanda e no canal Umbandeiros também, e que logo, logo mais irmãos vão ter canais aqui também. Vou fechar esse bloco, abrir o terceiro bloco em seguida.